Tabata Cruz. Temporada em Portugal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem vos fala é Giancarlo Cruz e estamos publicando hoje o terceiro episódio do podcast Perdida pelo Mundo. Nesse dia, 20 de maio, que é um dia muito especial, quando Tabata Cruz completa 25 anos de idade. Então, parabéns, Tabata! Mas já falando sobre o episódio de hoje, teremos nele a presença especial de Priscila, que irá nos ajudar fazendo perguntas para Tabata Cruz referente à procura de imóveis em Portugal. Acompanhe esse papo que ficou muito legal. Então, partiu o podcast! Hoje estamos aqui sempre com ela, Tabata Cruz. Olá! Estamos também aqui com a nossa convidada especial do dia, Priscila. Oi! Hoje, então, vamos estar falando sobre o que, Priscila? Sobre os aluguéis e as casas em Portugal. Então vamos lá. Primeiro vamos começar fazendo a nossa primeira pergunta, a nossa primeira curiosidade. Logo que você chegou em Portugal, você não ficou exatamente em uma casa, né? Você foi já com um plano, nós até falamos um pouquinho do episódio passado. Vocês estavam inicialmente aonde? Então, para você entrar como turista no país, você já tem que estar hospedada em algum hotel, hostel. Ou você tem que ter já uma casa, né, com parentes te esperando. A gente ficou num hostel na Costa da Caparica. Certo, e essa parte do hostel, a parte da diária, essas coisas, era muito caro? O que você sentiu nessa parte do hostel? Então, hostel sim é muito caro, porque hostel é por dia, né? Eles cobram por dia. Então era 15 euros por dia. Em uma semana que ficamos lá, gastamos 120 euros. Certo, mas também de qualquer forma a qualidade era bacana, né? Vimos algumas fotos aí. Sim, tinham beliches no quarto. Na parte de baixo de cada beliche tinham cofres, aquecedor no quarto. Cada cama tinha uma cortina, então você ficava bem no seu particular mesmo, se sentia bem privado. Mas era um quarto com 2 beliches, então ficaram 4 pessoas juntas. Então, valor alto, mas de qualquer forma a qualidade compensava um pouquinho isso, né? Sim, aqui em Portugal você acha hostels com os valores bem variados, mas todos eles estão entre 10 e 15 euros. Mas o hostel ele ainda saía bem mais barato que um hotel, né? Sim, os hotéis aqui são extremamente caros. Eu não sei se é porque eu estou na Costa da Caparica e é um lugar que vem muita gente de outros países, né? Eu não sei se é por conta disso, mas os hotéis aqui são extremamente caros. 200 euros até mais. Mas estava incluído alimentação? Como que era? Vocês tinham que fazer? Então, no hostel que a gente ficou, o pessoal era muito, muito legal. Então, o que eles tinham para mais, eles sempre deixavam pra gente. Se sobrava comida, deixava pro próximo, sabe? Então, a gente gastava com alimentação, mas o pessoal do próprio hostel ajudava bastante. O contrato de lá mesmo era só a casa, né? Então, era cama, cozinha, banheiro. O hostel que a gente pegou tinha jogos, tinha um quintal bem, bem grande, então a gente pagava pelo espaço. Vocês, quando o valor ficou alto, vocês tiveram que sair. E qual foi a decisão que vocês tomaram? Tipo, teve alguma dificuldade? O que foi que aconteceu daí em diante? Quando a gente teve que sair do hostel, na verdade, alguns dias antes a gente já começou a procurar. Como a gente sabia que até segunda-feira a gente tinha que estar fora do hostel, então a gente já começou a procurar. Aqui a gente sentiu muita dificuldade em alugar, porque aqui o verão começa agora, junho, julho. Então, as pessoas só querem alugar as casas a partir desse mês. Então, como a gente precisava entrar já, não conseguíamos casa. Foi difícil para encontrar uma casa, assim? Vocês estão na região que vocês queriam?
A gente precisava que fosse na Costa da Caparica, então qualquer bairro que fosse aqui por perto, a gente tava aceitando. Nós procuramos muito OLX e outros sites, mas todos pediam calção, 2 meses de calção, ou fiador que fosse daqui do país. A maioria que a gente achava era só a partir de agosto, nenhum era para agora. A gente teve que sair perguntando em bairros, em lojas, cabeleireiros, perguntando assim para as pessoas na rua se elas conheciam algum morador que estivesse arrendando a casa, né? Mas a gente não conseguia nada. Até que um colega de trabalho passou o contato de um hostel que ele estava hospedado. Aí a gente entrou em contato com o dono desse hostel e ele acabou aceitando fechar o mês com a gente. Nesse hostel, a gente fechou o mês, né? E a gente fechou quartos. Então, eu e meu namorado temos um quarto, um colega tá no outro quarto e 4 colegas estão em outro quarto. A gente conseguiu fechar quartos particulares. Certo. E a parte de valor, compensou muito? Não compensou? Compensou porque o que a gente pagou em uma semana no outro hostel, a gente tá pagando em um mês aqui. E a questão das condições? A casa que a gente tá agora não é tão atualizada quanto o hostel que a gente tava. Mas a cozinha, a sala e o banheiro são ótimos. E aqui os chuveiros são a gás, então esquenta bastante. Nós ficamos de frente pra praia, então assim, tem os prós e os contras. Tá, então pró seria que vocês estão de frente pra praia, estão bem localizados, mas qual seria o contra? O contra é que a gente ainda tá num hostel, então não fica só a gente aqui. Tem mais algumas pessoas na casa. A gente também ainda sente dificuldade com alimentação, limpeza da casa, né? Porque como não tem só nós, é difícil todo mundo cuidar. Os quartos também são bem pequenininhos, mas assim, nada que a gente não consiga sobreviver e melhorar. E a intenção de vocês é ficar aí por mais esse mês? Continuam procurando? Querem outra coisa melhor? Planos agora é continuar aqui por mais 1 ou 2 meses. E quando chegar mais uma amiga nossa, a gente ir para um apartamento T2 ou T1 mesmo. Mas a gente tá pensando em alugar um apartamento. T1, T2, o que seria isso? T1, T2, aqui é o número de quartos que tem na casa. Certo, então já encontramos aí uma diferença na hora de procurar, né? Que T1, T2 para nós não é comum ouvir. Aqui você não encontra alugar, aqui você encontra arrendar. Então, se você chegar aqui perguntando se alguém vai alugar uma casa, as pessoas vão te olhar de um jeito estranho e vão falar que não. Certo, mas qual seria o entendimento do alugar? Então, aqui o alugar só quem é brasileiro entende. Então, se você vê um carro ou se você vê uma casa escrito aluguel, é algum brasileiro o dono. Aqui é arrendar ou vender. Você falou sobre o verão, né? Eu entendi errado ou aí a situação é ao contrário do que aqui? Porque, por exemplo, eu tenho dificuldade para encontrar casa para alugar na época de temporada, porque as pessoas não querem alugar um aluguel por um período longo se eles podem alugar por um fim de semana só e ganhar mais. Aí, pelo que eu entendi, eles preferem alugar na temporada, é isso? Aqui eles alugam na temporada, mas não é igual aí no Brasil que consegue alugar o mês. Aqui eles te dão um valor, vamos supor, 100 euros. Você pensa, 100 euros eu vou pagar no mês. Não, você vai pagar por semana ou pelo fim de semana. Você tem que sempre ficar esperto com esse tempo. Às vezes, que nem eu achei um T2 para 15 dias.
€500. Para dividir em 4 pessoas, sairia barato. Mas é 15 dias. Então, para eu alugar o mês, ficaria €1.000. Mas é isso mesmo. Aqui eles alugam na temporada. Fora de temporada, eles não alugam nada. E não tem, então, aquele estilo de contrato de 1 ano, 2 anos, que nem é aqui? São pouquíssimos casos. A gente conseguiu um que a mulher só queria 1 ano. E a gente só vai ficar 6 meses. Né? Ela não aceitou. Certo, vocês chegaram a fazer visitas nas casas? Algumas a gente fez. A gente fez um T1. Mas como era 7 pessoas, a gente achou que ia ficar muito apertado. Mas as casas aqui são muito boas. Bem confortáveis e preparadas para o frio, né? Curiosidade sobre estrutura. A gente assiste na televisão que algumas casas, em alguns países, as paredes são madeira, elas são com pensado oco, né? Até a gente vê em reformas, que eles fazem reformas enormes em 3, 4 semanas. Aqui no Brasil é tudo concreto. Como que é aí? O hostel que eu fiquei e o que eu estou agora são de concreto, mas o teto do meu quarto hoje é isopor. A gente viu uma casa construindo aqui por perto e eles fazem tipo um isolamento por cima do forro. Eles colocam um isolamento em cima do forro e depois colocam a telha. Pra aguentar o calor e o frio, né? Aqui falam que no verão passa dos 40 graus. E no inverno aqui é muito frio. Tem algumas cidades de Portugal que até nevam. Isso daí rende até um novo episódio aí no futuro pra gente falar só sobre estrutura de imóvel, porque tem muita coisa bacana. Resumão básico. O que você pode dizer sobre grandes diferenças que você tenha notado ao procurar um imóvel em Portugal, em diferença em comparação ao que você via no Brasil? O que a Priscila falou, que aí no Brasil, na temporada, você não consegue aluguel de casas, a não ser de temporada, né? Aqui você consegue bem fácil na temporada, mas você tem que ter pelo menos 2 calções para você conseguir alugar a casa. E o mês, sempre ficar de olho no mês. Se você for vir para Portugal, já saiba que você tem que ou começar a pesquisar antes e tentar arranjar um aluguel, ou chegar aqui pro mês de agosto, porque as casas só começam a ser liberadas a partir de agosto. Certo, e a questão do tempo de contrato, né, que você falou que também percebeu que é... Tu sempre que for procurar uma casa, olha o tempo de contrato, porque às vezes você acha que o valor é bom, €500, e na verdade ela tá falando de 1 semana. Então você vai ficar um mês, cada semana €500. Acaba saindo muito caro, você consegue coisas melhores. Então sempre ficar esperto no tempo do contrato. E para nós que somos família com filhos, aqui no Brasil tá tendo uma dificuldade muito grande com aluguel, porque você, quando vai alugar as casas, muitas têm restrição de sem criança ou não pode ter animais. Aí também tem esse tipo de restrição ou eles são mais flexíveis com relação a isso? Nenhuma casa que a gente entrou em contato perguntou sobre número de crianças ou de animais. O que a gente tem que ficar de olho é o número de quartos, porque às vezes, se você fala que são mais de 5 pessoas num T1 ou num T2, tem alguns moradores que não aceitam. Então, é só isso que eles limitam, né? O número de pessoas para o número de quarto que a casa consegue suportar. Despedida, Tabata? Algo a dizer? Não, acho que eu já falei, né? Ficar esperto com o tempo de contrato, já começar a pesquisar casas antes de vir, porque aqui só começam a liberar pro mês de agosto. Então, desde já, vamos convidando a Priscila para que em um episódio futuro aí, assim que formos fazendo um episódio sobre a estrutura dos imóveis, que eu acho que é um assunto bastante bacana pra gente abordar, ela fazer parte desse papo. Despedidas?
Não, eu que agradeço pelo convite e pode contar comigo sim, a gente faz sim um novo episódio, que eu tenho bastante perguntas para fazer para Tabata. Tabata? Eu quero agradecer a presença da Priscila, as perguntas foram muito boas e espero que um dia ela queira vir pra cá pra conhecer um pouquinho e não ficar nessa só curiosidade. Então é isso, pessoal. Não se esqueçam de nos mandar mensagens no WhatsApp 13 99687 6851, fazendo suas perguntas, enviando seus comentários, e ele poderá ser lido aqui durante os próximos episódios do podcast Perdida pelo Mundo. Lembrando que agora também você poderá acompanhar no YouTube, Spotify, no Castbox ou em outros dos melhores agregadores de podcasts. Até a semana que vem e valeu! Edição Giancarlo Cruz. Supervisão Milena Pupo.